Bom, iniciando a aula de História da Igreja, estamos na página 12. Vamos agora ao item 3 do nosso material didático. O Papa Celestino fortalece a Cruzada Nórdica. Bom, vamos contextualizar o período que nós estamos estudando. Vamos estudar o ano 1198 da Era Cristã. Ok? E no período anterior, nós estudamos o decreto do rei Afonso, que lá na região da Península Ibérica, que é onde está a Espanha e Portugal, ele lançou um decreto proibindo que existisse naquela região igrejas que não batizassem recém-nascidos. E ele fez um comentário lá que ele disse, existem tantos que não dá para contá-los, e dizendo que todos deveriam sair daquela terra, né? Ok? Bom, isso foi no ano 1194. Agora, 4 anos se passaram, nós vimos também que a Igreja Católica estava numa guerra santa lá em Jerusalém, pelo domínio de Jerusalém, e também contra os nórdicos, que era aquela região mais ao norte, onde eles ainda praticavam o culto a Odin, a Thor, aquele paganismo antigo, né? Então a Igreja Católica agia nesses casos com guerra, iam soldados com espada para obrigar aqueles homens a abandonar aquela heresia. Esse era o método católico, né? Então eu comento, ano 1198 da Era Cristã, a cruzada contra os nórdicos estava ocorrendo há 46 anos. E no ano 1193, o Papa Celestino, ele ampliou essa guerra. Veja, eu coloquei o texto aí de um historiador para vocês, que ele diz, em 1193, o Papa Celestino autorizou privilégios cruzadistas para quem reforçasse as tropas na região. O que significa esse privilégios cruzadistas? Os cruzados é o nome que a história dá para aqueles que participavam da Guerra Santa, que era assim que os católicos chamavam, né? Os cruzados, eles tinham determinados privilégios. Por exemplo, todos os pecados deles eram perdoados. Eles, chegando ao céu, eles tinham direitos especiais, tá ok? Então, esse mesmo privilégio, o Papa agora estava concedendo aos que lutassem contra os nórdicos, porque a luta contra os nórdicos era pior do que a luta contra os muçulmanos. A luta contra os nórdicos, eles sabiam, alguém que fosse capturado, ele poderia ser sacrificado a Odin. Porque os nórdicos, né, que praticavam aquela religião de Odin, o culto, né, a Odin envolvia sacrifício de pessoas. Desde a época do exército romano, que lutavam contra os bárbaros, que ainda eles não alcançaram o norte, né, os chamados nórdicos, mas a região da França e Inglaterra, todos praticavam a religião de Odin. E agora a Igreja Católica está organizando guerra contra aquela mesma religião, ok? Para obrigá-los a seguir o catolicismo. O historiador prossegue. Liderando esses exércitos, o bispo Bernardo de Hanover acabou morto em 1198. Isso levou Inocente III, sucessor de Celestino, a decretar a Cruzada da Livônia. A guerra durou quase um século, ou seja, está acontecendo uma guerra contra os nórdicos
E depois vai ter uma guerra especial contra uma região dos nórdicos, que é chamado de Livônia. Esse nome hoje não existe mais, né? Mas quando você estuda geografia da Europa, você tem lá dois países chamados Estônia e Letônia. Esses dois países, eles equivalem à antiga Livônia. Então, veja, é mais uma guerra, e essa guerra agora vai durar 100 anos. O comentário prossegue. A guerra durou quase um século e se estendeu a vários outros alvos, como os estonianos e letões. A Ordem Livônia dos Irmãos da Espada foi fundada em 1202. Ou seja, tinha ordem de monges católicos que eram chamados mesmo de Ordem da Espada, porque eles lutavam, matavam e morriam, acreditando que, ao morrer, ele seria recebido por Jesus no paraíso. A primeira Guerra Santa, eu mostrei para vocês, organizada por Urbano II, né? Lá no ano 1089, ele falou claramente, Jesus está mandando, os cristãos devem ir para Jerusalém, lutar por Jerusalém. É claro que Jesus nunca deu essa ordem. Nós temos que dizer que isso é mentira, porque o mundo está sendo enganado até hoje. Foi feito há uns 10 anos atrás um filme chamado Cruzadas, que retrata exatamente essas guerras de católico contra muçulmanos. Não foi Jesus que deu essa ordem. A ordem de Deus é pregar a palavra e não resistir ao ímpio. Se o ímpio vier nos prender, nós vamos para o lugar de morte pregando o evangelho, mas nada de matar outro por conta da fé. Ainda na página 112, o comentário diz: o território conquistado por esses monges guerreiros passou a ser chamado de Terra Mariana, a Terra Santa da Virgem Maria, não menos importante que Jerusalém. Ainda hoje, os Irmãos da Espada são particularmente infames entre os povos bálticos. Se você for evangelizar a Europa, irmãos, procure notícias sobre a evangelização da Europa. Os europeus, eles riem quando alguém fala de Jesus para eles. E normalmente eles falam, eu conheço a história do cristianismo. Só que, na verdade, eles não conhecem a história do cristianismo. Eles conhecem a história do catolicismo e eles pensam que a história do catolicismo é a história do cristianismo. Eles acreditam que aquelas guerras realmente estavam sendo feitas em nome de Jesus. Então, essa é uma questão que, aqui eu estou citando um historiador. Esse site Aventuras da História é um site interessante, ligado ao site UOL, onde tem ali professores conceituados. Todos os professores de história do mundo, inclusive do mundo islâmico, do mundo judaico, dos comunistas. Aqui no Brasil, os livros de história que os nossos filhos vão estudar no ensino médio, na faculdade, são tudo livros que contam a história do catolicismo como se fosse a história do cristianismo. Aí veja o que esse historiador conclui dizendo, olha, em nome de Cristo, atacavam, saqueavam, sequestravam, estupravam, matavam, escreveu o historiador letão Visvaldas Mangulis. Então, quer dizer, os historiadores, eles olham para essa história, então eles falam, eu não quero saber dessa religião. Aí você entende por que o ateísmo cresce na Europa. E junto com o ateísmo também cresce o número de suicídio. Os países mais ateus do mundo são os países em que tem o maior índice de suicídio. Porque, claro, a pessoa sem Deus, ela perde a esperança dessa vida, né? O comentário prossegue, agora na página 13. Celestino III morreu em 1198. Então, esse homem que está organizando essas guerras, né? Os anos que se seguirão serão, segundo alguns historiadores, os piores da história.
O Papa que vem agora, né, que é o Papa Inocêncio III, ele é considerado o Papa mais violento da história. E aí eu concluo, eu comento ainda, o sofrimento se estendeu a todos. Para vocês terem ideia como isso é notório entre os historiadores, existe uma obra que Rui Barbosa traduziu para o português. O título da obra é O Papa e o Concílio, em que ele conta a história, né, da religião e dos papas. Aí veja o que ele diz. Ele descreve a relação de Inocêncio III, substituto de Celestino II, com os reis. Bom, veja o que diz então essa obra, O Papa e o Concílio, de Rui Barbosa, distribuída pela Casa Rui Barbosa. Ele diz: o sistema da onipotência papal, de que Hildebrando foi o grande teorista, veio a ter no sucessor de Celestino III o tipo dos seus estadistas. Lembre-se, quem foi Hildebrando? Foi o Papa Gregório VII, aquele que a história chama de Gregório o Grande, porque ele conseguiu dar uma virada, né, na história do catolicismo. Foi ele que conseguiu colocar o catolicismo acima dos reis, acima dos imperadores. Até Gregório VII, como é que funcionava? Eles acreditavam, até Gregório VII, o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, eles eram iguais. Mas foi Gregório VII que ele conseguiu mudar, colocando o Papa acima do imperador. Se cumprindo o Apocalipse, que diz que eles estavam assentados, a Babilônia apocalíptica aparece assentada sobre a besta. Bom, então a obra de Rui Barbosa continua descrevendo esse Papa Inocêncio III, né? Canonista, ou seja, que organizava cânon, né? Faziam cânones, e diplomata ao mesmo tempo, e reunindo a esses dotes uma supersticiosa fé na divindade do seu poder. Ou seja, interessante ele descrever como uma supersticiosa fé, né? Personificou ele em si com absoluta perfeição o eterno espírito da Roma Pontifícia. Bom, estamos na página 13. O que significa Roma Pontifícia? Lembre-se, o imperador romano, ele tinha criado, lá próximo de 40 a.C., o título de Pontífice Máximo, ou sacerdote máximo. Por quê? Porque os sacerdotes de Roma, eles dominavam a religião e também dominavam as ofertas, né? E aí o imperador resolveu fazer o seguinte: não, eu também sou sacerdote. E aí eles criaram o título de Pontífice Máximo. Constantino, ele era o Pontífice Máximo da religião pagã. Quando ele organiza o catolicismo em 312, ele continua sendo o Pontífice Máximo da religião pagã. E ele também era o Pontífice Máximo do catolicismo. Tanto que eu falei para vocês, no ano da morte dele, no ano 337 da era cristã, ele participou de inauguração de templo dedicado às divindades pagãs, participou como Pontífice Máximo. Com o decorrer do tempo, né, depois da morte dele, os filhos dele continuaram como Pontífice Máximo, depois os imperadores passaram esse título para o papado. E o que Rui Barbosa está dizendo aqui é que ele encarnou aquele eterno espírito de Roma Pontifícia, ou seja, existe alguém que ele é a autoridade máxima lá em Roma entre os deuses e os homens. Agora, aqui no catolicismo, é entre Deus e os homens. A única diferença é que tirou o plural, né? Rui Barbosa prossegue. Sob o seu pontificado, a soberania dos estados foi profundamente ferida em todo o Ocidente, mais temido que os flagelos naturais com que Deus
fala os campos. Deus tala os campos, né? Então tala uma tala, né, para evitar movimentação. Então ele fala como Deus de alguma maneira trava a natureza, né? E extermina os homens, os legados a Latere. Rui Barbosa escrevendo é triste, né? Latere era um cardeal enviado em uma missão extraordinária pelo Papa. Tá bom? Então, os legados a Latere, mensageiros da cólera papal, levavam o terror, pânico ao seio dos povos. Então, veja, Rui Barbosa é um historiador, né? Essa obra que ele traduz para o português, a preocupação dele não é nem questão de sã doutrina, é só contar a história. Só que os historiadores ficam espantados com a maldade desse homem, a quantidade, tanto que ele vai ser o organizador da Inquisição. Aquela ordem, né, para enviar monges para fiscalizar, prender, torturar e matar, vai ser oficializada no período de Inocêncio. Tá ok? Ele prossegue. A formidável arma dos interditos caía inflexivelmente sobre os príncipes, pouco dóceis ao vice-deus. Foi assim que Rui Barbosa, então, traduziu a descrição de Inocêncio, né? Olha, sobre a França, sobre Veneza, sobre a Inglaterra, e cerrados os templos, insepultos os cadáveres, privadas populações inteiras dos sacramentos, suspenso o trabalho, proibidos os regozijos, né? Até as festas eram proibidas. Não ficava aos monarcas, desesperados no meio da consternação pública, outro recurso que essas retratações indignas e estéreis, como a de João Sem Terra e a do Conde de Tolosa, né? Vamos dizer, autoridades que sofriam nas mãos do Papa, né? Assim, Filipe Augusto lamentava não ser muçulmano. Olha só, irmãos, Filipe Augusto foi um rei da França. Ele lamentou dizendo que seria melhor ser muçulmano porque não tinha um líder religioso tão perverso como o papado. E prossegue, invejava a Saladino por não ter acima de si o Papa. Assim, o rei da Inglaterra pensou em adotar o maometismo, ou seja, o islamismo, né? E mandou oferecer o reino em homenagem ao emir. 2 vezes, nos omissos dias desse Papa, assinalou-se indelevelmente o ódio secular de Roma, a razão e a liberdade. Bom, eu coloquei aqui nesse tópico para vocês, principalmente enfatizando essa obra de Rui Barbosa. Infelizmente, Rui Barbosa foi mais um que morreu enganado por essa história mentirosa que diz que existia uma só igreja e que diz que a Igreja de Roma era a representante de Deus aqui na Terra e que ela tinha autorização até para matar outras igrejas. Então, nesse período, esse Papa Inocêncio, ele está perseguindo muçulmanos, porque existem cruzadas acontecendo contra os muçulmanos por Jerusalém. Ele está matando pagãos dos nórdicos, porque existe uma cruzada dos nórdicos e ele vai organizar outra cruzada que vai durar 100 anos, e também cruzadas contra as igrejas anabatistas. Nós veremos agora a seguir diversos cristãos anabatistas, diversas histórias de perseguição aos anabatistas. Existem historiadores que comparam esse Papa e diz que ele está acima de Adolf Hitler nas suas perseguições, que realmente... Só que, olha, eu citei 3 frentes de guerra que esse homem envia os exércitos católicos contra Jerusalém, contra os nórdicos e contra os anabatistas.